Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, mais uma oportunidade. Vamos fazer o nosso devocional. Quero iniciar com a palavra de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por muitos motivos, nós temos deixado de congregar. Temos deixado a mesa, temos deixado a partilha, a comunhão com os irmãos. E os motivos são diversos, mas muito parecidos. Uns é porque não foi valorizado, ou porque não encontrou acolhimento. E eu concordo que muitas vezes nós pecamos, muitas vezes com os irmãos. Às vezes falta tato, falta carinho, mas nós não podemos esquecer que não é sobre privilégios, é sobre ser privilegiados. Deus nos dá a graça de fazer parte da sua família, fazer parte de um corpo ao qual Ele é o cabeça. No final das contas, eu vi uma frase que combina muito bem com essa palavra. No final das contas, nós somos mendigos, apontando para o outro mendigo aonde tem pão. Por isso, meus irmãos, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de estar entre irmãos. Cristo entregou o evangelho para homens. Ele poderia muito bem, com estralar de dedos ou com a sua sabedoria suprema, colocar em nós o dado da salvação, a palavra de Deus, mas Ele nos deixou livre e enviou homens para evangelizar homens. A igreja é santa, a igreja é a noiva de Cristo. Tem erros? Tem, mas os erros é por conta de mim, é por conta de você. E todas as vezes em que você pensar em abandonar a sua comunidade, todas as vezes em que você achar que você é muito mais do que a igreja que você está, porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Não. É meio que essa igreja não me merece. Eu sou muito mais. Não, eu mereço muito mais do que essa humilde congregação. Toda vez que você tiver esse pensamento, todas as vezes que você vê os erros na igreja, e isso não tem problema algum, lembre-se, se houvessem 10 pessoas iguais a você na congregação aonde você participa, na igreja a qual você congrega, essa igreja seria melhor ou ela seria pior? Fica aí a reflexão. E hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre uma família de Jesus. Por isso tome a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, o versículo 46. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. E vamos ao texto. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito com o objetivo de revelar, de dizer para os judeus que Jesus era o Messias, era verdadeiramente o Filho de Deus. No capítulo 12 de Mateus, nós vemos Jesus enfrentando a religiosidade da época, os costumes judaicos. Nós vemos muitos questionamentos. Nós vemos, por exemplo, o início do capítulo 12, a qual vai dizer que Jesus, num dia de sábado, e nós sabemos que o sábado é um dia sagrado para os judeus, é o Shabat, o dia deles de descanso. Nós vemos Jesus andando pela seara e, tendo fome, ele pega algumas espigas e começa a comer. E nós não podemos esquecer que todo aquele que se torna um cristão se torna um pequeno Cristo, e as pessoas olham para nós. Muitas pessoas, muitas vezes, não vão nos comunicar, não vão nos cumprimentar, não vão vir até nós trocar uma palavra, mas não se engane, elas estão a nos observar. Elas estão esperando as nossas ações. E com Jesus não foi diferente. Jesus pega algumas espigas para comer e lá vem um fariseu questionando:
É o versículo 2. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. O interessante é que o versículo 8, Jesus fecha a questão dizendo: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. De fato, os judeus da época, aquele povo não entendia quem era Jesus. Eles não entendiam que tamanha graça não conseguiria ser contida em um preceito. Nós vemos depois a cura de um homem da mão mirrada. E no mesmo dia, um dia sagrado, ele entra em uma sinagoga. Provavelmente Jesus aqui está em Cafarnaum, porque Cafarnaum tinha uma sinagoga. Da mesma forma, tinha um posto alfandegário, que foi aonde ele chamou Mateus para o seguir. E ele entra em uma sinagoga e os fariseus formam um conselho para matar Jesus, conforme o versículo 14. Tudo isso porque Jesus cura num dia de sábado. E aí Jesus faz um questionamento e eles lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair em uma cova, não lançarás mão dela e a levantará? Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é consequência lícito fazer bem aos sábados. Mais uma vez Jesus encontrando repreensão, encontrando resistência. No dia de sábado ele cura um homem da mão mirrada. No versículo 21 ele diz: e no seu nome os gentios esperarão. Guarde esse detalhe: no seu nome os gentios esperarão. A partir do versículo 22 nós vemos mais uma cura. E essa cura é extraordinária porque apresentam para Jesus um homem endemoniado. Porém, o detalhe, ele era cego e ele era mudo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que a manifestação do inimigo, do demônio, vai vir acompanhado de urros, de uma pessoa virando os olhos, engrossando a voz, parecido com aqueles programas sensacionalistas que aparecem na televisão. Não vou dizer para vocês que isso não existe, porque eu já passei por vários casos dessa forma, mas aqui nós vemos uma pessoa endemoniada, porém muda, porém cega. E tamanha era a autoridade de Jesus, que ele conseguiu identificar que aquele homem estava endemoniado. Quando nós vemos o cenário da última ceia, Judas está na mesa, Judas está naquilo que hoje nós chamamos de Santa Ceia, está na presença de Jesus. E ali, Judas se levanta para trair a Jesus. Judas não babou, Judas não virou os olhos, Judas não mudou a voz, porém Judas estava sendo totalmente conduzido, influenciado por Satanás. E o que acontece? Jesus o cura. E o que os fariseus dizem? A partir do versículo 23 vai dizer: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou seja, a multidão diante de sinais tão claros, de maravilhas a qual eles nunca tinham vivenciado, testemunhado. Ninguém tinha feito aquilo que Jesus acabara de fazer diante dos olhos dele. E aí só vem uma certeza: não será esse o filho de Davi? Não será esse o Messias? Não será esse o prometido que virá nos salvar? Mas aí os fariseus dizem, ouvindo isso, diziam, versículo 24, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Nós sabemos muito bem, os fariseus sabiam muito bem que as obras que Jesus realizava, somente alguém ligado a Deus poderia realizá-las. Era incontestável. Porém, a inveja, porém, o desejo de difamar, de menosprezar, a inveja fez com que eles atribuíssem o milagre do Senhor a Belzebu. E aí vem aquele famoso versículo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Ou seja, se um reino combate a si mesmo, como esse reino vai subsistir? Não tem como. E aí vem o mandamento, o versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho de Deus, será-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Blasfêmia contra o Espírito. Mas o que é blasfemar contra o Espírito? Blasfemar contra o Espírito é você atribuir
algo que Deus realizou, a graça de Deus, a ação de demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você atribuir um ato que Deus fez, uma obra que Deus realizou através do teu Santo Espírito e atribuir isso a demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito. E é nesse contexto que Jesus continua enfrentando questionamentos, continua encontrando resistência. Depois ele fala da árvore frutífera. Depois ele diz o sinal, que o único sinal que seria dado para aquele povo, uma vez que o judeu buscava sinais, era o sinal do anúncio de Jonas, a qual os ninivitas buscaram o Senhor e se converteram. E é nesse contexto que nós chegamos na palavra que nós vamos meditar, a família de Jesus. E no meio disso tudo, eis que Jesus está falando para as multidões, porque as multidões estavam agora seguindo a Jesus. O seu ministério tinha se tornado conhecido. E eis que alguém diz que a sua mãe está lá fora. E aqui nós vemos uma redefinição da família. Jesus apresenta, meus irmãos, uma visão espiritual de família. Aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso aqui é muito bonito, porque Jesus está no meio do seu ministério. Jesus poderia talvez parar o que ele estava fazendo. Jesus poderia parar para falar com os seus. Mas isso talvez iria aparentar talvez um certo privilégio, uma certa predileção. E aí Jesus aponta para os seus discípulos e diz: esses sim são a minha família, aqueles que fazem a minha vontade. Meu irmão, não deixe de congregar. Nós somos família de Deus. Nós estamos reunidos em meio a um propósito. Nós somos reunidos ao redor da palavra do Senhor. E algo muito importante, Jesus aqui não nega a importância da sua família, mas ele enfatiza que a família espiritual tem propriedade no reino de Deus. E muitas vezes isso vai nos acompanhar durante a vida. Muitas vezes nós vamos ser surpreendidos, nos abrindo, contando as nossas misérias, falando os nossos segredos para pessoas que não são da nossa família sanguínea. Mas nós vamos nos abrir, porque muitas vezes, meus irmãos, nós vamos nos deparar com pessoas que não moram conosco, mas são irmãos, são família, se abrem, estão prontos. Quantas pessoas encontraram num estranho, em um desconhecido, o abrigo que não tinha dentro do seu lar? Quantas pessoas encontraram, até então, em um desconhecido, o aconchego, o acolhimento, o carinho, o respeito, a gratidão, a admiração que não encontrou dentro do lar? Quantas pessoas, meus irmãos, só tem a igreja para se congregar? Por isso que as igrejas, meus irmãos, eu insisto em dizer, ela é uma célula da sociedade. E ela precisa se manter. Ela precisa se manter porque é na igreja que nós aprendemos limites. É na convivência com o outro que nós vamos crescendo e entendendo. Hoje eu aprendi algo muito importante e que eu vou trazer isso para a minha vida. A partir de agora, a necessidade de nós nos aproximarmos do outro, não para entendê-lo, mas para conhecê-lo. Na igreja nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de conhecer o outro. Muitas vezes nós estamos na busca de entender o outro. E nessa ânsia de entender o outro, a gente só afasta. Na ânsia de entender o outro, quando não entendemos, quando não compreendemos, nós afastamos. Porque ninguém quer conviver com algo que não está dentro do seu controle. Muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de refletir a Cristo porque estamos procurando entender o irmão, querer que ele caiba no nosso molde. Olha o que Jesus disse. Era inegável que ali Maria e os irmãos de Jesus eram parentes próximos, eram parentes de sangue, mas Jesus ali eleva todos que estão ouvindo a palavra, todos que estão obedecendo, todos aqueles que estão seguindo Jesus na mesma qualidade de irmão, na mesma qualidade de família. E eis aí algumas palavras esvaziadas dentro da nossa igreja. A gente enche a nossa boca para dizer: tem lugar na mesa.
Nós somos uma família. Até o irmão querer sentar na tua mesa. Até o irmão querer namorar, noivar com a tua filha. Até o irmão querer participar dos mesmos programas que teu filho participa. E não tem como. O que Jesus disse aqui foi real. Jesus aqui estava deixando claro que o reino dele não é sobre exclusividade, não é sobre um dia. O reino dele não é resumido em um dia. O reino dele não é pautado para uma classe. É por isso que o versículo 21 vai dizer: e no seu nome os gentios esperarão. Meus irmãos, você sabia que nós somos gentios? Às vezes a gente acha que os gentios são aqueles que não conhecem o Senhor, mas diante dos judeus, todos nós somos gentios. De fato, o Messias veio para o seu povo, porém o seu povo não o aceitou. O seu povo não o reconheceu. E olha o que diz a palavra. Em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por conta de Cristo Jesus. Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. É esses gentios aqui. Nós ouvimos uma palavra que de primeiro anúncio não foi destinada a nós, mas glória a Deus que nós ouvimos, e assim em Cristo Jesus podemos fazer parte desta família. Essa família que vai requerer de nós obediência e também vai requerer relacionamento. Porque família não é porque o nome está num documento. Eu acho muito interessante isso. Às vezes eu vejo aqueles programas que as pessoas estão procurando o pai, está procurando o irmão. E aí quando eles têm a graça de se encontrarem, depois de anos, é estranho ver, né? É estranho ver o primeiro diálogo. É estranho porque eu reparei que eles se olham e dizem: somos irmãos. Mas não tem afeto, não tem carinho, porque não foi construído. E a única forma de nós construirmos intimidade é através do relacionamento. Então, muitas vezes, você vai se deparar com irmãos, com mãe, com pais, que não estão ali descritos na sua certidão, mas foram pessoas que construíram com você relacionamento. Foram pessoas que estiveram próximas de você. Fazer a vontade de Deus nos leva a ter relacionamento com o Senhor. Obedecer ao Senhor é a característica que nos coloca dentro desta família, a família de Jesus. E é muito importante isso. Por isso que eu iniciei esse devocional dizendo: não vamos desistir de congregar, meus irmãos, não vamos desistir de congregar. Aliás, olhe para os dedos da sua mão. Existem uns dedos maiores, outros menores, todos com a sua utilidade, dependendo do que você irá manusear. Da mesma forma, é a nossa família. Agora eu estou falando da família sanguínea, né? Nós não pedimos, ninguém aqui pediu. Então, se Deus deu, é um presente. Mesmo, Vinícius, você está falando isso porque você não conhece a minha casa. E eu te digo, eu te devolvo a indagação, é que você também não conhece a minha. Então, se nós não pedimos os nossos familiares como eles são, se nós não pedimos a congregação tal como ela é, porque hoje, né, até isso nós temos o conforto, nós podemos escolher até a igreja que queremos congregar. Mas será que isso é benéfico para nós? Como que nós vamos, meus irmãos, ter uma relação de intimidade, de conhecimento, de proximidade, se a gente não aceita o diferente? Se tem uma coisa diferente na igreja, a gente troca, descarta. Hoje nós estamos vivendo, tem um filósofo, né, Zygmunt Bauman, que ele dizia sobre os tempos líquidos, onde tudo é muito fácil, tudo está se esvaindo, passando nos dedos. Não é mais sobre conhecer, é sobre entender. Não entendi, eu descarto.
Isso é um corpo estranho para mim. Igreja não foi feita para ser um corpo estranho. Igreja foi feita para ser um galho enxertado na videira que é Cristo Jesus. Somos igreja não porque somos bons. Somos igreja porque dependemos do Senhor. E a dinâmica da igreja é algo muito lindo, porque o que falta em mim, Deus deu em abundância para o irmão. Então, a todo momento na igreja, nós temos um encontro da miséria com a graça. O que falta em mim, eu encontro graça no irmão. O que falta no irmão, ele encontra graça em mim. E assim a igreja sobrevive, assim a igreja se desenvolve. Então, meus irmãos, talvez você não tenha pedido, mas você está. Então aceite. Viva o tempo. Viva o tempo que o Senhor está te dando no meio desta família. A família de Jesus. O final dessa passagem, versículo 50, diz algo muito lindo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Nós não podemos falar, meus irmãos, Pai Nosso, se nós não aceitamos o irmão. Veja que a dinâmica da oração do Pai Nosso segue um plural. Porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Então, se o Pai é nosso e o pão é nosso, venha a nós o vosso reino, porque Ele é o nosso Pai. Quando eu digo Pai Nosso, estou querendo dizer que eu também sou irmão da prostituta. Ah, Vinícius, mas ela não é crente. Ah, Vinícius, mas ela não aceitou Jesus. Bora trabalhar? Bora conscientizar? Bora ir até a prostituta e dizer: oi, minha irmã, você é minha irmã. Talvez você não sabe, mas você é minha irmã. Oh, glória, aleluia. Bora ir na penitenciária, olhar para o recluso, aquele que acabou de sair da penitenciária, aquele que acabou de pagar aquilo que ele devia à justiça, e conscientizar ele que ele é seu irmão, que ele é filho do mesmo pai. Caso contrário, a nossa oração é mentirosa. Porque ao mesmo tempo que nós falamos Pai Nosso, nós achamos que esse Pai é só nosso. Ao mesmo tempo que nós falamos Pai Nosso, nós queremos o pão só pra gente. Então, se é Pai Nosso, o pão também é nosso. Venha a nós o vosso reino. O reino é dele. Bora conscientizar aqueles que ainda não entenderam que pertencem à família de Cristo. Eles ainda não entenderam que eles são co-herdeiros da graça, co-herdeiros do reino, que existe um céu a nos esperar. Eles ainda não entenderam. Por isso a nossa função não é sobre ir para o céu, é sobre voltar para o céu. Eu vim de Deus, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Então qual o objetivo de estar aqui nesta terra? Se não conscientizar os nossos irmãos de que ele tem um endereço certo e que ele precisa voltar para esse endereço, que ele precisa desejar estar neste endereço, que ele precisa desejar estar com o Senhor. Isso é sobre família. Não é sobre o que ele pode te dar, não é sobre o que ele pode te oferecer, é sobre ser, é sobre pertencer. Não é sobre ter um nome em um documento, é sobre pertencer. Por isso que Jesus disse, né? Eis aqui aqueles que são minha família. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aqueles que pertencem, aqueles que estão perto, aqueles que convivem. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque como galhos o Senhor tem nos enxertado em Ti, que é a videira verdadeira. Pai, nós te louvamos pela cruz, nós te louvamos pelo Teu sacrifício. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma identidade de filhos. Obrigado, Senhor, porque hoje nós fazemos parte da Tua casa, da Tua família. Nos ajude, Senhor, nos ajude a ser melhor. Quantas são as vezes que nós oramos pedindo o melhor, mas poucas as vezes nós pedimos para ser o melhor na vida de alguém. Poucas são as vezes que nós pedimos para ser resposta de oração na vida de alguém. Nos ajude, ó Pai. Tem sido difícil, mas com a Tua graça tudo nós podemos, Pai. O Senhor é um Deus de impossíveis e que nós possamos testemunhar esses impossíveis, se tornar possíveis nas nossas atitudes. Abençoe o nosso lar, abençoe as nossas comunidades, as nossas congregações, Senhor. Que o Senhor venha redobrar em nós o ânimo, o desejo, a vontade de permanecer como irmãos, ó Pai. Permanecer em Teu corpo. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã.